continua. Logo se acalmará a tempestade em seu coração, e a dor se converterá em doçura com a volta da graça. Então, foi o que eu falei aqui, né? Então, logo se acalmará a tempestade do seu coração. Então, ali na hora, é ira, é raiva, é, né, vontade de quebrar tudo. E se você for fazer daquela forma, ele ainda fala, né, com a volta da graça, né? Então, dependendo da forma com que a gente for fazer as coisas, se for ali no calor do momento, a gente acaba perdendo a graça, né? Então, é muito forte isso. E aí, relembrando, né, que esses sentimentos, né, eles são amorais, né? Então não tem problema você sentir raiva, não tem problema você sentir tristeza, não tem problema você sentir revolta, não. O problema é o que você vai fazer com isso que você tá sentindo, né? Você vai realmente explodir em cima da pessoa e devolver porque ela não pode falar aquilo, ela não pode fazer aquilo, e às vezes a pessoa realmente está errada, né? Mas espera aí, como que isso aqui vai ser feito, né? Ou você vai parar, vai refletir e vai pedir essa ajuda, né? Deus, me dá força aqui, porque o que eu queria era esgarar, né? Mas não, né? Peraí, deixa eu realmente agir da forma, não com que eu quero, né? Da forma com que eu, Lorena, quero agir aqui, mas como que Deus me chama a agir aqui, né? E aí, a partir dali, né, como ele diz, né, depois que a tempestade do coração passar, né, a dor se converter em doçura, né, e com a volta da graça você conseguir dar os passos que é necessário, né, seja chamar num canto e conversar, seja perdoar, seja o que for, né, para ser feito. Ele continua: eu ainda vivo, diz o Senhor, pronto para te ajudar e consolar, mais do que nunca, se em mim confiares e me invocares com fervor. Então, vou ler de novo, porque eu acho que eu li meio bagunçado e não deu a graça que isso aqui tá falando, né? Então, eu ainda vivo, diz o Senhor, pronto para te ajudar e consolar, mais do que nunca, se em mim confiares e me invocares com fervor. Então, olha que bonito, né? Deus termina falando, não termina porque ainda tem mais 2 pontos, mas termina esse número 2, né? Falando, né? Que Ele está vivo, né? Para nos consolar, né? Para nos ajudar, né? Que eu acho que é o que a gente tem discutido esse tempinho todo aqui, né? Pedir Deus essa graça. Deus, isso aqui eu não suporto, né? Eu sei que talvez o Senhor queira que eu passe, ou talvez o Senhor não quer que eu passe, mas eu tô passando, e aí? Né? Me ajuda a entender aqui, né? Ah, Lorena, não sinto que eu escuto Deus assim, ou que eu consigo ver esse direcionamento. Peça a Nossa Senhora, né? Peça alguém que talvez você tenha uma confiança, né? Olha, tô passando por isso, né? Peça um padre, talvez, de confiança. Padre, tô precisando de uma sabedoria nisso aqui, né? Leia a vida dos santos, assista vídeos, né? E filmes da vida dos santos, porque elas vão nos falando e muitas vezes eles passaram por coisas parecidas, né? E talvez, nossa, olha só como que ele resolveu isso aqui e eu queria resolver de X jeito, então deixa eu tentar ver se essa forma vai dar certo, né? E essa intimidade com Deus, ela é realmente construída, né? Santa Teresa d'Ávila vai falando, né, que é um tratado de amizade, né? Então, sentar para orar, né, para ler a Bíblia, nossa, hoje a dicção tá ótima. Para ler a Bíblia, muitas vezes a gente vai sentar realmente não vai entender nada, e no início desse livro vai falando muito sobre isso, né? Que muitas vezes a gente não entende porque a gente tá sem o Espírito Santo, então às vezes, tá, então já vou pegar e ler a Bíblia? Não, peraí, vinde Espírito Santo, né? Reza a oração, vai pedindo a Deus a graça, né, do entendimento. Muitas vezes não vai ser na hora, né? Às vezes é depois. Você fala, olha, então era isso aqui que queria dizer, né? Então é realmente com essa intimidade, né, que vai crescendo, né? A gente vai cultivando a amizade com Deus da mesma forma que você cultiva a amizade com uma pessoa, né? Vamos dizer física aqui, né? Que a gente consegue pegar, né? Então, como que você começou a ter amizade lá na sua infância? Né? Você conversava com a pessoa uma vez no dia e nunca mais conversou? Não, era uma pessoa que você conversava todo dia, né? Que você via todo dia, que você ligava, né? Que você brincava com essa pessoa, que você abria o seu coração para essa pessoa, né? E a sua vida. Então, com Deus é a mesma coisa, né? Ele quer que a gente se abra a Ele, né? Dê essa oportunidade dele chegar, conversar, tocar, mudar,
né? Às vezes a gente tem o medo de se aproximar de Deus justamente de, peraí, o que será que ele vai me pedir aqui para mudar? Ai, meu Deus, isso aqui eu não tô pronta, ai, não toca aqui. Ah, não, desse jeito eu não mudo, né? Então, às vezes a nossa relação não tá crescendo justamente por causa de um medo, né? Então, ir lá, Jesus, por que eu tenho medo do Senhor tocar nisso aqui? Né? Deus, por que isso aqui para mim é difícil? De realmente ver ele como essa amizade, né? Que vai crescendo dia após dia, né? Então, 5 minutos ali, às vezes, diante do Santíssimo, né? A Lorena, eu não consigo ficar 1 hora diante do Santíssimo, não tem nem o que falar ali 1 hora. Fique 5 minutos, fique 10 minutos, né? Então, você tem ali seu horário de almoço, tem uma igreja perto, vá lá no sacrário, né? Fique um pouquinho lá. Mesmo que não fale nada, né? Ele vai gostar de ter a sua presença. Tem até aquela história do Zé, né? Não sei se alguém já viu. Depois procura aí. Acho que deve ser a história do Zé. Que aí Jesus, ele ia... Acho que ele visitava Jesus e falava... Oi, Jesus, é o Zé. E ficava lá, não falava nada. E aí, quando o Zé ficou doente, Jesus foi visitar ele no hospital e falou: Oi, Zé, é Jesus, né? Então, é basicamente isso, né? Essa amizade da presença, né? De estar, ser presença para o outro, né? Eu acho que, nossa, me lembrou aqui do meu mestrado, então já entrar em outras questões sobre esse ser presença com o outro, né? Que eu acho que também dá um vídeo bacana pra gente conversar depois, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, essa correria, né? De que você conversa enquanto você mexe no celular, você conversa enquanto você faz não sei o quê, e às vezes você não tá ali, né? Sendo presença pra pessoa, né? Às vezes só estar ali e escutar, né? Bora que senão vai ficar muito grande. Provavelmente vou ter que fazer parte 2, aí eu corto esse vídeo. Então, no número 3, ele vai falando: ser mais corajoso e prepara-te para suportar coisas maiores. Nossa, então, se tá difícil, seja corajoso, né? A cruz pode ficar um pouquinho mais pesada ainda, né? Vai vir coisas maiores do que essas, né? E me lembra um pouco da partilha que eu tava tendo com uma outra pessoa, que ela ia falando... eu sou da comunidade católica Shalom, né? E ela ia falando, Lorena, a cada passo que a gente dá, Deus vai exigindo uma confiança maior, né? Então, acho que isso aqui a gente também pode ir pensando, né? As tribulações também vão aumentando, né? Então, se você for pensar na vida dos santos, né? Foram vivendo cada vez mais tribulações, né? Cada vez coisas tendo que realmente chegar até um martírio, por exemplo, né? De defender a Deus, né? A palavra de Deus e tudo mais. Então, Deus vai dando pra gente da forma com que a gente aguenta, e é como se fosse realmente pequenas provas ali diárias para ir nos ajudando a um dia chegar em algo maior. É como aprender a falar, né? Então você começa aprendendo a falar sobre pequenas palavras, depois pequenas frases, depois você já consegue estruturar, né, frases maiores, explicações mais complexas, falar depois outras línguas, né, além daquela. Então, é realmente uma questão de crescimento, assim, né? E aí ele vai falando: nem tudo está perdido por te sentires a miúdo tribulado e gravemente tentado. Então aqui ele já vai falando um pouquinho sobre a questão da tribulação e da tentação, né? Então que nem tudo está perdido só porque a gente está passando por uma tribulação ou porque a gente está sendo muito tentado em alguma coisa. Homem és e não Deus. E aí ele vai lembrando quem nós somos, né? Então, nós somos homens, né? Aí ele vai falando, carne és e não anjo, né? Então, vai te lembrando que você é um homem, né? Feito de carne, que você não é Deus, que você não é um anjo. Então, por isso você vai ter quedas, por isso você vai ter tribulações, né? Por isso você vai ser tentado, né? Porque justamente você é feito de carne. Como poderás tu perseverar sempre no mesmo estado de virtude, se tal não pode o anjo no céu, nem o primeiro homem no paraíso? Então ele vai lembrando, né, do anjo, né, que caiu na tentação e não conseguiu se perseverar, né, ser perseverante naquela virtude, né, que ele estava, e nem o primeiro homem, né, então nem Adão conseguiu isso no paraíso, né, então como que eu quero me manter, né? Eu acho que lembra um pouco daquela frase do... aquele que está de pé, cuidado para não cair, né? Então, lembrando que realmente a nossa vida é esses altos e baixos, né? Então, hoje eu tô conseguindo viver muito bem a minha vida de oração, de repente, pum, não tô. Hoje eu tô conseguindo fazer X coisa, de repente não tô, pum,
Tá, mas não desespera, né? Porque você vai continuar lutando? Vai. Mas isso não é sinal de que você é uma pessoa ruim, de que Deus não te ama, qualquer outra coisa do tipo, e tá tudo acabado. Não. É sinal de que você é um homem, né? E você tá vivendo a vida, né? Que é realmente essa batalha, né? Contra nós mesmos, né? Contra a nossa carne, contra tudo que acontece. E nessa perseverança, né? De eu não consigo, mas não quer dizer que eu vou desistir, né? Totalmente. Ah, só porque, vamos supor, nossa, um exemplo bem bobo aqui. Então, só porque eu não consigo cozinhar arroz hoje, né? Sem ser papado, eu vou desistir? Não, né? Eu vou conseguir um dia fazer um arroz que não é papado se eu continuar tentando, né? A nossa vida com Deus, né? O crescimento na espiritualidade é da mesma forma, né? A gente vai conseguir atingir uma intimidade com Deus, atingir essa paciência, né? Essa humildade, se a gente continua perseverante naquilo, né? E aí ele vai continuando. Eu sou o que levanto os aflitos e os salvo. Então é Jesus ainda falando, né? Eu sou os que levanto os aflitos e os salvo. Elevo a minha divindade os que conhecem as suas fraquezas. Então vou ler de novo, porque parece que toda vez que ele fala eu me perco aqui, né, na leitura. Eu sou o que levanto os aflitos e os salvo. Elevo a minha divindade os que conhecem as suas fraquezas. Então, olha só que forte, né? Deus, né? Falando, porque ele colocou Jesus, eu vou falando Jesus. Mas Jesus, Deus, né? É esse que nos salva, né? Nós que somos esses aflitos, nós que somos esses que estão perdidos, né? Elevo a minha divindade, né? Os que conhecem as suas fraquezas. É aquele, né? É quando você se faz fraco, que eu sou forte, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então, é justamente isso, né? Então, é na hora que você reconhece que você não consegue fazer e eleva isso a mim e diz, né? Senhor, não consigo ser paciente. Senhor, não consigo ser humilde. Senhor, não consigo isso aqui. É quando ele vai, nos eleva e nos salva, né? E fala, você não consegue, mas eu consigo e toma minha graça, né? Então, eu acho que aqui leva um pouco a gente lembrar realmente desse... É óbvio que muitas vezes na nossa relação humana atrapalha essa nossa visão de entender que Deus é um Deus bom, né? Porque, o meu pai não foi bom, minha mãe não foi boa, eu não sou bom, né? Fulano não é bom. Então, essa confusão que a gente vive aqui, às vezes atrapalha a gente conseguir ver Deus com outros olhos, né? Tá aí por que é tão profunda essa questão, né? Chamar Deus de pai, né? Às vezes, eu não consigo chamar Deus de pai. Será que houve algo ali, né, na minha relação com meu pai que está me impedindo de conseguir ter, né, essa visão? Será que aconteceu algo que me impede de ter essa confiança em Deus? Né? É sempre bom ir fazendo esse questionamento, nem sempre é fácil, né? Muitas vezes são feridas profundas que vai nos impedindo realmente até de ir pedir ajuda a Deus, né? Justamente porque a gente não consegue criar essa relação de que, peraí, ele vai me salvar, né? Eu acabei de, sei lá, Deus, não consigo sair desse pecado, né? Eu vou lá apresentar para ele? Você vai lá, vai apresentar para ele, pedir ele socorro, né? Porque se ele tá dizendo que é ele que levanta os aflitos e salva, que ele que dá essa divindade, né? Diante das nossas fraquezas, então é porque ele vai fazer, né? Então porque ele é, né?